Bem, o julgamento do Diddy está processando o caso errado e tem algo estranho acontecendo com a falência do Red Lobster. Além disso, alguns de vocês devem estar se perguntando quem diabos eu sou. Então hoje, vamos levar vocês de volta à primeira história que eu cobri no TikTok, quando revelei que há veneno na comida de bebê. Também vamos responder a alguns dos seus comentários. Bem-vindos de volta ao Candace. Nossa primeira história de hoje é sobre comida, um tipo específico de comida que a maioria de vocês provavelmente consome, mas que talvez nunca tenham percebido que tem um lado obscuro muito sério. Estou falando, obviamente, de camarão. Mais especificamente, o camarão à vontade. Em maio passado, a Red Lobster entrou com pedido de falência. E na época, eu presumi erroneamente que era por causa de má administração em algum tipo de aquisição por fundos de private equity, como está na moda entre os descolados atualmente. Mas acontece que isso já é notícia velha. O private equity já tinha passado por lá e feito isso lá em 2014, quando a Red Lobster foi comprada pela Golden Gate Capital. E o que eles fizeram imediatamente? Bem, se você assistiu ao nosso programa ontem, saberia que eles venderam todos os imóveis da Red Lobster em um esquema de leaseback, assim como a Tom's R Us e várias outras marcas antes deles. Eles, na verdade, usaram esse esquema de leaseback para financiar a compra inicial da Red Lobster, como um leveraged buyout, sobre o qual já falamos. Mas fiquei surpreso quando pesquisei quem é o dono da Golden Gate Capital. Ela foi fundada por ex-profissionais da empresa de private equity Bain Capital e sua afiliada Bain & Company, liderados pelo ex-sócio da Bain Capital, David Dominic. Então, você se lembra de como, da última vez, falamos que a Bain Capital era o braço de private equity? E a Bain & Company era o braço de consultoria e que eles nunca trabalhariam juntos, certo? Mas não só isso, quando você pesquisa sobre a empresa imobiliária com a qual eles fizeram parceria no negócio, mais tarde, naquele mesmo ano de 2014, eles foram pegos por um pequeno erro contábil de 23 milhões de dólares. Isso vem de algumas fontes diferentes na internet, além da Wikipédia, que resume tudo para nós. A empresa era anteriormente conhecida como American Realty Capital Properties, Inc., e mudou de nome após um escândalo contábil. Seu nome foi derivado da palavra latina veritas, que significa verdade. Em outubro de 2014, a empresa admitiu um erro contábil de 23 milhões de dólares e demitiu o diretor financeiro Bain BlackRock. Processos judiciais alegam que pessoas de dentro da empresa receberam mais de 900 milhões de dólares em taxas da companhia. Em dezembro de 2014, Schorsch renunciou ao cargo de presidente do conselho. Lembre-se, em 2014, mais ou menos na época em que eles tinham acabado de comprar todas essas propriedades da Red Lobster, foi quando eles estavam cometendo todo esse erro contábil. Em julho de 2015, a empresa mudou seu nome para VEREIT. Verdade, verdade. Em setembro de 2019, alguns réus concordaram em pagar 1 bilhão e 25 milhões de dólares. Então isso é um pouco estranho. Mas de qualquer forma, estamos nos distraindo. De volta ao camarão sem fim. O camarão sem fim resultou em um prejuízo operacional de 11 milhões de dólares no quarto trimestre de 2023. Também havia o fato de que, quando grupos chegavam ao Red Lobster querendo se esbaldar com uma quantidade enorme de camarão sem fim, eles simplesmente não iam embora. A experiência de Burke, servindo um homem que comeu 16 porções ao longo de 2 horas, foi, na verdade, leve, comparada a algumas das outras histórias que ouvi. José 19, que também pediu para permanecer anônima, super anônima, trabalhou em uma unidade do Red Lobster em Caney City, que já fechou. Lá, ela viu um cliente sozinho devorar 30 pedidos de camarão frito em 4 horas. De acordo com as informações nutricionais no site do Red Lobster, isso equivale a cerca de 14 mil calorias. É época de ganhar massa. Mas se você ler manchetes o suficiente, logo começa a perceber que há uma camarão conspiração acontecendo. Isso porque o Red Lobster foi comprado integralmente por uma empresa chamada Thai Union. A Thai Union era dona do Red Lobster e, na verdade, está sendo investigada por seu papel em toda essa confusão. Isso porque a Thai Union não só detém 100% do Red Lobster, como também era, historicamente, uma fornecedora em grande escala para a rede. Pouco antes dessa promoção, eles eliminaram todos os outros fornecedores de camarão.
A Thai Union é uma das maiores fornecedoras de camarão do mundo, além de outros tipos de frutos do mar, como atum enlatado. E só posso presumir que o objetivo deles, com o Red Lobster, nunca foi administrar uma rede de restaurantes bem-sucedida, mas sim realizar o primeiro esquema de bust-out do mundo baseado em camarão. Porque lembre-se, o Red Lobster, a empresa já havia sido saqueada por fundos de private equity antes da Thai Union comprá-la. Então, a menos que a Thai Union seja ingênua, quando compraram, já sabiam que o Red Lobster estava em sérios apuros. E quando eles eram os donos, o que fizeram? Eles cortaram todos os outros fornecedores de camarão e se tornaram o único provedor de camarão. E então ofereceram esse acordo maluco em que o Red Lobster afundou comprando camarão sem fim da Thai Union. E quando você analisa os demonstrativos financeiros mais recentes da Thai Union, eles possuem 62 diferentes empresas de frutos do mar ao redor do mundo, muitas delas especificamente fazendas de camarão, empresas de embalagem e distribuição. Mas quando você soma todas as empresas das quais eles possuem mais de 25%, esse número salta para 76%. O Thai Union Group é a maior empresa de frutos do mar do mundo e foi classificada como número 1 na indústria de produção de alimentos no índice de sustentabilidade da Dow Jones, o que pode ser verdade, desde que a escravidão não seja um dos seus critérios. Porque este relatório foi produzido pela Sustainability Incubator no ano passado sobre os abusos generalizados dos direitos humanos na indústria do camarão. A Thai Union é mencionada inúmeras vezes, frequentemente fazendo referência à sua subsidiária Chicken of the Sea, que é uma das maiores fornecedoras de frutos do mar do varejo nos Estados Unidos. O relatório aponta que, pelos preços pagos por quilo nesses países de origem, é literalmente impossível que trabalho escravo e exploração não estejam envolvidos na cadeia de suprimentos. Com base na análise deles, os ganhos médios mensais dos descascadores de camarão são os mais baixos na Índia. Não tenho certeza do que acontece no Equador entre o ponto em que o camarão é barato e onde os salários são registrados. Tipo, talvez eles nem estejam pagando salários no Equador. Eu não sei. Mas basta dizer que provavelmente não é uma indústria muito boa para se lidar com camarão no Equador. Isso não é só uma teoria maluca que uma incubadora de sustentabilidade inventou. Talvez você não tenha percebido o enorme escândalo que abalou a indústria do camarão há uma década. Mas hoje vamos mergulhar fundo nisso. Mas antes de detalharmos o moderno tráfico de escravos do camarão, quero ler para você um trecho do livro A Vida Secreta dos Supermercados. Porque veja, camarões eram notoriamente difíceis de criar ou domesticar. Quando colocados em condições de criação, o desenvolvimento sexual deles é prejudicado pelo estresse, e as fêmeas simplesmente não desenvolvem ovários, por razões que não entendemos completamente. E o livro entra nesse assunto com detalhes bastante interessantes, e então as coisas ficam realmente bizarras. O único grande avanço aconteceu de uma maneira apropriadamente bizarra e brutal. Naquela época, como agora, quem tentava fazer a aquicultura funcionar criava seus camarões em tanques superlotados. E enquanto seus camarões nadavam em círculos nesses tanques, o olho externo deles esfregava contra a lateral do tanque. E lentamente, depois de sabe-se lá quantas voltas em sabe-se lá que tipo de ambiente lotado, o globo ocular mais externo do camarão mais externo desses tanques acabava sendo completamente desgastado, apagado pelo atrito. E dessa miséria nasceu uma indústria. Acontece que por razões biológicas ainda não explicadas, uma fêmea de camarão que perde um único olho passa rapidamente pela puberdade, sendo que a perda ocular desencadeia uma cascata de hormônios que faz com que ela desenvolva ovários em apenas 3 dias. Isso não era previsível, nem se encaixa em alguma grande teoria anatômica da endocrinologia dos camarões, mas é muito real e algum fazendeiro extremamente atento percebeu isso e começou a cortar olhos à mão na tentativa de replicar o fenômeno. Logo, o processo se popularizou. Ele foi estudado e comprovado em laboratório, e embora ninguém conseguisse explicar exatamente a ablação do pedúnculo ocular, o passo excêntrico da ciência seguiu alegremente adiante, impulsionando a aquicultura de camarões para uma nova era. Assim, quando essa prática foi inventada nos anos 70, a Tailândia era uma das principais indústrias de camarão do mundo por causa das águas ao redor do país. Mas agora, havia uma demanda crescente e, por isso, eles precisavam de trabalhadores para supri-la. Felizmente para a indústria de camarão tailandesa, a Birmânia fica logo ao lado. Você pode conhecê-la como Myanmar ou Birmânia, dependendo da época em que seu livro de história foi escrito. Não faltam refugiados tentando escapar da Birmânia, Myanmar, para a Tailândia em busca de uma vida melhor.
Houve guerras civis, golpes de Estado e derramamento de sangue na Birmânia desde antes da maioria de nós nascer. E este livro, The Secret Life of Groceries, conta da história de uma pessoa específica que se tornou pescador, não por escolha, que veio de Myanmar para a Tailândia em busca de uma vida melhor e acabou como escravo da indústria do camarão. Um pouco de referência sobre de onde ele veio. Não existe um parâmetro simples de referência para o interior de Myanmar neste momento. É um lugar fútil e corrupto, preso no tempo, sem eletricidade, água encanada ou estradas pavimentadas, mas repleto de fuzis de assalto. Tung Lin não cresce com um piso, mas se lembra do N16 do pai encostado na parede da cabana deles. O transporte até a linha de frente é feito, em grande parte, em carroças puxadas por bois. O país, nesse período, vive uma guerra civil perpétua entre o governo e os comunistas, entre pequenos exércitos mercenários financiados por industriais e tribos rivais, entre etnias e religiões nas diferentes sub-regiões, todos se aliando, se desfazendo e se realinhando para criar o caos. Ele deixa sua aldeia natal sem avisar ninguém, levando 3 camisetas, 3 calças, um cobertor e os sapatos que está usando. Ele não tem uma bolsa de verdade, então usa uma de plástico. Ele cruza a fronteira na cidade de Mewadi e é fácil. Ele faz tudo sozinho, sem intermediário ou coiote, apenas pegando uma carona e atravessando correndo um rio a poucos metros do posto de controle oficial. Quando visito Mewadi, 18 anos depois, vejo várias pessoas fazendo exatamente a mesma coisa. De lá, ele sobe a margem íngreme e surge no lado tailandês da fronteira, em uma cidade chamada Mae Sot. Ele está completamente sozinho. A realidade de estar na Tailândia, de a língua ser diferente, de não conhecer absolutamente ninguém, cai sobre ele. E quando essa realidade o atinge, um intermediário acena para ele. Tung Lin diz que parecia que ele estava esperando por ele. O intermediário tem cerca de 40 anos, olhos inteligentes e bonitos, vestido com uma camisa azul de mangas compridas que está limpa. Então Tung Lin se aproxima e o intermediário pergunta, em birmanês, para onde você gostaria de ir? E Tung Lin responde simplesmente, Tailândia, sem perceber totalmente que já está na Tailândia. O intermediário diz que isso não importa e coloca o braço em volta dele. Os dois voltam caminhando para uma casa de tijolos de 2 andares em Mae Sot. Eles caminham lado a lado como se estivessem em um encontro. O tempo todo, eles conversam em birmanês sobre a Tailândia. Tung Lin está muito animado. O intermediário está descrevendo um futuro, falando sobre as diferentes cidades da Tailândia, os resorts no sul, os arranha-céus de Bangkok, as fábricas em Samut Sakhon. E claro, ele está contando tudo sobre os empregos. A primeira coisa que ele ouve ao sentar-se no chão desta cabana. Ele tem muita sorte. Um dos migrantes próximos a ele explica que Tung Lin chegou em um momento muito bom. Tem sido difícil na casa. Algumas pessoas estão esperando no chão há mais de uma semana, mas Tung Lin descobre que deve ficar muito animado porque no dia seguinte eles estão programados para partir. Fiel à palavra, na manhã seguinte o intermediário chega. Ele diz a eles que vão para Chiang Mai, uma cidade no norte, mas avisa ao grupo que a polícia está procurando por migrantes. Eles estão tornando o trabalho dele muito difícil e perigoso. Ele explica que os militares estão parando veículos e verificando documentos, então para chegar a Chiang Mai sem serem presos, eles terão que ir a pé. É uma jornada de 338 quilômetros por uma selva, atravessando várias montanhas, bem no auge da estação das chuvas. Tung Lin não sabe disso porque o atravessador não diz nada. O atravessador não responde perguntas, nem explica nada além de como eles devem sair da cidade sem chamar atenção. Tung Lin está apenas animado para começar. Chove sem parar no primeiro dia da caminhada, e rapidamente o grupo começa a se desgastar. Muitos já estavam doentes e famintos antes de partir. Todas as noites, eles dormem ao relento, amontoados em grupos sob árvores ou em pequenas cavernas e saliências nas áreas montanhosas. A única comida vem em 2 pontos de controle por dia, onde o guia providenciou para que refeições fossem escondidas. Cada uma dessas refeições é idêntica, cavala enlatada em molho de tomate. Não é uma lata por pessoa. Tung Lin diz que eles dividem as latas entre 3, 4 ou 5 pessoas por lata. Tung Lin estima que um grupo de 100 pessoas saiu da casa. Ao final dessa viagem, ele sabe com certeza que viu 6 pessoas morrerem de fome ou doença. Quando eles entram no caminhão, sentam-se em fileiras tão apertadas que é difícil respirar. Então a porta é fechada. Tá escuro. Ninguém fala. Tung Lin não está em um dos bancos, mas sentado no chão com os joelhos encostados no peito. Ele fecha os olhos e tenta não pensar. Estimando pelo mapa, dirigindo sem trânsito, a viagem deles dura 12 horas. Ele me diz que não há paradas para descanso, e que as pessoas não conseguem se controlar, urinando e defecando dentro do caminhão. Quando eles chegam, a traseira do caminhão é aberta e eles são mandados descer.
Um por um, eles se desenrolam. As pessoas estão chorando. Uma mulher perto de Tun Lin morreu. Ela foi sufocada ou esmagada. Tun Lin não sabe qual das duas coisas aconteceu. Só sabe que ficou sentado tão perto dela durante toda a viagem e que não pensou nela. Quando ele é colocado em um barco, no qual não pediu para estar, não consegue comer porque está enjoado do mar e vomita tudo, além de não ter permissão para dormir. Isso continua por 3 dias. É nesse momento que o capitão coloca os grandes recipientes de café instantâneo para a tripulação comer. Sim, para comer, não para beber. No 4º dia, fazendo um trabalho que não entende, entre homens que falam línguas como Khmer e Lao, com quem só consegue se comunicar parcialmente, enjoado, faminto, exausto, Tun Lin diz que se torna fisicamente incapaz de continuar trabalhando. Então ele para e vai até o vão rasteiro para tirar um cochilo. Essa é sua primeira surra. O capitão o encontra dormindo. Ele então acorda Tun Lin com uma arma. Meu tradutor insiste em chamar de ioiô. É uma bola de aço presa a um cordão elástico, e ele a balança em direção a Tun Lin, acertando-o no rosto e depois repetidamente nos ombros. Tun Lin me mostra suas cicatrizes. Ele diz que foi espancado muitas vezes ao longo dos anos, mas sempre se lembrará da primeira vez. Tun Lin diz que não foi mais espancado depois disso. O capitão só precisa apontar para esse ioiô para que Tun Lin aumente a velocidade do seu trabalho, até que, depois de esperar 6 meses, ele comete o erro de pedir o salário que lhe foi prometido, porque foi assim que o convenceram a embarcar, dizendo que teria um emprego. Por isso, ele é espancado ainda mais do que antes. Ele aprende agora que o capitão é seu dono, que o comprou quando assumiu sua dívida. Seu amigo Tulek simplesmente não aguenta. Ele é apenas um adolescente e é fraco, o que faz com que seja espancado com mais frequência. Enquanto o capitão o chicoteia, Tulek vai lentamente perdendo a sanidade. Depois de uma surra especialmente violenta, Tulek fica muito doente. Ele não consegue andar e é autorizado a descansar. Mas Tun Lin sabe que há algo errado. Sempre que faz perguntas a Tulek, o garoto só ri ou chora. Logo depois, Tulek se recusa a trabalhar. É então que ele é espancado até ficar inconsciente e jogado no mar. Meses no mar se transformam em anos. Tun Lin se ajusta. Ele nunca gosta da vida no barco, mas aprende. Ele se torna bom nisso. Ele vem para fazer todo o trabalho, separando os peixes, levando-os para o congelador em bandejas, remendando, dobrando, acariciando a rede, procurando por rasgos e muito mais. Este é o 2º ano de Tun Lin no barco, de um total que acabará sendo de 14 anos no mar. Neste ponto, ele é um escravo no único sentido real da palavra. Ele não pode sair. Ele não é pago. Ele foi trazido para cá como prisioneiro. Ele foi vendido em uma troca por dinheiro. Ele trabalha sob ameaça de violência. E ele viu aqueles que resistiram a essa violência serem mortos. Seu melhor amigo no barco, a única pessoa que ele conhecia antes de embarcar, foi enlouquecendo aos poucos e, por fim, também foi morto. Embora eles não durmam muito, é aqui que eles dormem. Tun Lin divide um vão apertado com Tulek e o resto da tripulação, antes de Tulek morrer. Alguns mais próximos de servos contratados, alguns homens livres que assinaram por vontade própria, alguns que impõem as ordens do capitão, muitos em mais de um papel, dependendo do momento exato em que se observa. Todos dormindo juntos em um espaço com menos de 1 metro de altura. Para chegar à cama, eles rastejam de joelhos e mãos por cerca de 4 metros na escuridão, através de uma abertura que só permite a passagem de uma pessoa por vez. É aqui que Tun Lin dorme quando não está trabalhando em seus turnos de 20 horas. Quando visito um buraco de dormir semelhante nos cais tailandeses, a abertura chega logo acima do meu joelho e está quente, exalando o cheiro escuro e fermentado de esterco do corpo humano sem banho. Tun Lin e todos os outros trabalhadores estão atuando na indústria pesqueira, puxando todo tipo de peixe, mas as águas da Tailândia estavam sendo superexploradas. E à medida que eram superexploradas, cada vez mais, a indústria pesqueira tailandesa se baseava no chamado peixe-lixo. Os peixes pequenos, as vísceras, as coisas que, na verdade, não podem ser vendidas como peixe, mas que acabam virando farinha de peixe. E eles nunca voltam realmente ao porto. Eles ficam no mar por anos a fio e recebem outros barcos que vêm reabastecê-los e levar sua pesca para o porto. E isso explica por que pescadores como Tung Lin nunca veem esses peixes pequenos e sem valor comercial chegarem ao porto. Eles são transferidos para um barco parceiro em um encontro no mar, trocados junto com comida, cigarros, bate tailandês e combustível. Isso é chamado de transbordo no mar. Isso economiza combustível para os grandes barcos pesqueiros refrigerados e permite que alguns barcos fiquem no mar quase indefinidamente, sendo reabastecidos por outros. Eles se transformam em prisões flutuantes para trabalhadores traficados.
Então, depois que todo esse peixe descartado chega ao porto, após passar o dia inteiro no sol em um barco, ele é levado para os cais, onde é despejado no chão, sob o sol o dia todo, para apodrecer. Mas em um dia, um homem com um ancinho e usando botas de borracha escuras empurrará essa pilha de peixes e pedaços de peixe em direção a uma boca ruidosa nos cais de cimento. Parece um buraco no chão com 2 trituradores que funcionam como dentes, e ele pega o peixe apodrecido e o pulveriza ainda mais. O cheiro perto do buraco é ensurdecedor. Se você realmente quer saber o que está dando de comer aos seus animais de estimação quando está escrito peixe no rótulo, é isso aqui. É o cheiro de milhares de pequenos peixes apodrecendo, empilhados até a altura dos tornozelos, sob o sol de 32 graus da Tailândia, em um espaço, que há anos mantém níveis de pequenos peixes apodrecidos até a altura dos tornozelos. É um cheiro quente, não só pelo clima e pela decomposição, mas porque há fornos logo adiante. Você pode vê-los brilhando atrás do homem com o ancinho. O peixe pulverizado seguirá por uma esteira em direção aos fornos, cozido até virar pasta e depois assado até virar farinha. Isso será vendido a um intermediário, comprado por uma fábrica de ração e misturado com insumos de outras instalações, para criar a base proteica de rações para animais de estimação, fazendas de peixes e ração para camarões famintos. Mas essa é apenas a indústria responsável por fabricar ração para camarões, além de comida para gatos e cachorros. O restante da cadeia de suprimentos do camarão também é brutal. Por exemplo, aqui está outra história da indústria do camarão. Todas as manhãs, às 2 da madrugada, eles ouviam uma batida na porta e uma ameaça. Levantem-se ou apanhem. Pelas próximas 16 horas, o número 31 e sua esposa ficavam em pé na fábrica, com as mãos doloridas dentro de água gelada. Eles arrancavam as vísceras, cabeças, caudas e cascas dos camarões destinados a mercados estrangeiros, incluindo supermercados e buffets de comida à vontade, nos Estados Unidos. Depois de serem vendidos para a fábrica de descascamento, o casal ficou à mercê de seus chefes tailandeses. Presos com quase 100 outros imigrantes birmaneses, crianças trabalhavam ao lado deles, incluindo uma menina tão pequena que precisava ficar em cima de um banquinho para alcançar a mesa de descascar. Alguns estavam ali há meses, até anos, recebendo pouco ou nenhum pagamento. O tempo todo, alguém estava vigiando. Benjamin Lorry aponta que esse problema é multifacetado e, no fim das contas, tem origem na demanda globalizada e insaciável do mundo moderno por mais barato. É uma tendência que permeia todos os aspectos do nosso atual modelo de consumismo, e não há uma solução fácil. Porque quando a situação na Tailândia foi exposta, novos padrões foram impostos, e a indústria de camarão tailandesa entrou em colapso apenas para se transferir para países como Índia e Vietnã. E agora, a Tailândia está fazendo tudo de novo. As notícias deixam de lado essa distinção crucial de que a escravidão nunca acabou. Ela apenas se mudou para uma nova sombra em algum outro lugar onde consumidores americanos e ocidentais podiam desviar o olhar e fingir que isso não estava acontecendo. Agora, a Tailândia está propondo revogar os padrões legais que anteriormente haviam combatido a escravidão no setor de camarão e forçado os negócios para o exterior. O governo tailandês tem sido insistente ao afirmar que o comércio não seria afetado pelas novas diretrizes, ressaltando que a União Europeia, com quem atualmente negocia um acordo de livre comércio, representa apenas cerca de 6% das exportações de frutos do mar. Essas práticas acompanham a indústria do camarão para onde quer que ela vá. E, ultimamente, esse lugar tem sido a Índia, porque neste momento, a Índia é nosso maior fornecedor. Não é coincidência que a Sustainability Incubator tenha constatado que os salários são, em média, os mais baixos na Índia e os preços os mais baratos. Quem sabe o que está acontecendo no Equador? O mercado vai encontrar o suprimento mais barato onde quer que ele possa ser produzido. E isso sempre será uma corrida para o fundo do poço. E o fundo do poço sempre será a escravidão. A Índia se tornou o principal fornecedor de camarão dos Estados Unidos, respondendo por cerca de 40% do camarão consumido no país, em parte por causa de reportagens da mídia, incluindo a investigação da AP, que expôs a escravidão moderna na Tailândia e em sua indústria de frutos do mar. A reportagem da AP, em 2015, levou à libertação de cerca de 2.000 pescadores escravizados e provocou pedidos de proibição do camarão tailandês, que vinha dominando o mercado. Mas, infelizmente, isso só transferiu o problema para a Índia. Histórias vindas da Índia soam assim. Ela disse que trabalha em condições brutais, descascando, cortando e ralando camarão em uma fábrica por menos de $4 por dia, o que é $2 a menos que o salário mínimo. As condições de trabalho são difíceis, disse ela, enxugando as lágrimas com a ponta de seu sari vermelho. Ficar em pé por longas horas no frio enquanto descasca e corta camarão acaba com o meu corpo.
Essa mulher, aliás, é uma viúva de 51 anos. Baby, seu sobrenome, e outras trabalhadoras disseram que pagam aos recrutadores cerca de 25 centavos por dia de seus salários só para poder entrar no galpão de processamento. O transporte e os ônibus da empresa também são descontados do salário de alguns trabalhadores, junto com o custo do almoço nas cantinas da empresa. Muitos trabalhadores não têm contrato e não têm a quem recorrer se machucarem no trabalho. Outra descascadora disse sofrer de dores nas costas o tempo todo pelo trabalho árduo, recebendo cerca de $3 por dia. Algumas têm micose nas unhas por pequenas rachaduras que permitem germes causar infecções. Outras mulheres têm dedos ou até mãos inteiras escurecendo por queimaduras de frio. Meta disse que, às vezes, precisa amputar. Jornalistas da AP observaram dezenas de mulheres trabalhando em condições insalubres e perigosas. Os camarões retirados de tanques ao ar livre, em barris, eram agitados à mão em água suja. Depois de enxaguados, despejados em mesas cobertas de gelo, onde as mulheres descascando o camarão. Muitas manuseavam os camarões. Mulheres tinham curativos nos dedos machucados. O cabelo comprido caía sobre os camarões. E você meio que espera esse tipo de condição, talvez, em países do terceiro mundo que processam sua comida, como Índia ou Tailândia. Mas o ponto aqui é que a Necante, a empresa para a qual elas aparentemente estavam descascando o camarão, apresenta uma imagem muito diferente. Na parte inferior aqui, um vídeo de marketing produzido pela Necante, que projeta uma receita de $150 milhões este ano, mostra descascadoras de camarão em uma sala impecável. Com mesas brilhantes e trabalhadores usando luvas, coberturas de cabeça, máscaras faciais, botas de borracha e aventais impermeáveis. A propósito, a Necante é uma subsidiária da adivinha quem? Grupo União Tailandesa. Eles, é claro, negaram as acusações, disseram que a empresa não tinha nada a ver com o galpão de descascamento que a AP visitou e disseram que seu caminhão de marca estava lá apenas porque estava sendo alugado para outra empresa. Ele forneceu um documento que dizia que a Necante recebeu $3.600 pelo aluguel de 4 meses de um caminhão com a placa que a AP observou. Claro, esse documento está tudo certo, mas você tem que imaginar o que está acontecendo por aí quando essa é a imagem que eles apresentam e as condições reais nesses países são como as histórias que você está ouvindo. E eu só queria te dar uma imagem, uma visualização de onde todo o camarão do mundo está vindo agora. Mas só para deixar claro, a indústria do camarão funciona do jeito que a indústria do camarão funciona. E se você quiser vender camarão pelos preços que esses países estão vendendo, você tem que competir com países que usam trabalho escravo. Então, o seu camarão à vontade é o desespero sem fim de outro homem ou de uma criança escravizada. Neste ano de 2025, Nova Orleans sediou o Super Bowl e alguém teve a brilhante ideia de ir até lá e fazer um pequeno teste nos camarões que estavam sendo vendidos em Nova Orleans e em outras cidades da costa do Golfo. Acontece que todo mundo mente. Os testes foram realizados pela CD Consulting, viabilizados por uma nova tecnologia de testagem que podia entregar resultados em menos de 1 hora, em vez de enviar para laboratórios e levar dias. E o que esses resultados mostraram? Bem, as cidades com a maior taxa de fraude em camarão foram Tampa Bay e St. Petersburg, na Flórida, com 96%. De acordo com a CD Consulting, apenas 2 dos 44 restaurantes analisados estavam servindo camarão autêntico do Golfo do México, segundo um estudo. Em Baton Rouge, os pesquisadores analisaram itens do cardápio de 24 restaurantes e descobriram que quase 30%, ou seja, mais de 1 em cada 4, estavam sendo apresentados de forma enganosa. Empresas familiares de camarão, que operam no Porto de Tampa, estão lutando para sobreviver, enquanto restaurantes locais enganam os clientes fazendo-os acreditar que estão servindo camarão pescado localmente. São as empresas familiares e americanas que estão arcando com o peso do nosso desejo pelo maior, pelo melhor e, de alguma forma, também pelo mais barato. A América e o mundo ocidental têm essa obsessão com aparência e ética. Queremos nos sentir bem com os produtos que compramos. Queremos ser absolvidos dos nossos pecados. Mas ignorância não é felicidade, e muitos, não todos, mas muitos desses selos que estão aí para nos dizer que estamos fazendo escolhas éticas são, essencialmente, adesivos inventados e esquemas fraudulentos. As inspeções muitas vezes são feitas pela metade, as auditorias são ineficazes e as brechas praticamente não têm fim. Esse é outro ponto que Lore aborda de forma extensa e com grande nuance em seu livro.
É uma história bem difícil quando você realmente se aprofunda, e esse tipo de história está por toda parte. Você não pode prestar atenção em tudo e não pode ser ético em todas as decisões. Você vai acabar com paralisia de decisão. Você nunca vai comprar nada. Você nunca vai comer nada. Mas é importante pensar de onde vêm as suas coisas, quem é responsável por elas e quais são os custos de se pagar barato a longo prazo. Temos guerras comerciais, inflação, caos global e uma dívida nacional disparando. Não é de se admirar que o ouro continue batendo recordes históricos. Com tudo acontecendo no mundo, milhares de pessoas diversificam suas economias com ouro e prata. Elas recorrem ao meu parceiro de ouro, a Goldco. Neste momento, a Goldco oferece um kit gratuito de ouro e prata de 2025. Além disso, você pode receber prata ilimitada se qualificar. Descubra como você pode ajudar a diversificar suas economias sem impostos e sem penalidades. Visite cancelikesgold.com ou ligue para 855222-GOLD. Tenho certeza de que você sabe que o P. Diddy está em julgamento e o processo continua. Os detalhes estão sendo revelados lentamente. Muitas pessoas estão acompanhando as atualizações ao vivo do tribunal. Não há vídeos sendo divulgados das salas de audiência. Infelizmente, não vamos ter uma Amber Heard falando sobre fazer coisas na cama ou algo do tipo. Mas estamos recebendo alguns esboços engraçados do tribunal e muitas histórias realmente horríveis da Cassie Ventura sobre as quais realmente não vamos falar. Eu não quero falar sobre elas. Você não quer ouvir sobre elas. Se você realmente se importa com todas as coisas horríveis que a Cassie alega que o Diddy fez com ela, enquanto eles namoravam, não namoravam e tudo mais, você pode ler tudo isso na internet. Você pode procurar o processo original dela, porque essa não é a história. E não quero dizer que as acusações da Cassie não são importantes, porque elas são, sim, muito importantes. O que quero dizer é que até agora, tudo o que está sendo discutido no tribunal não é nem de longe a história que todos viemos aqui para ver. A verdadeira história sobre a qual eu quero falar, e que imagino que a maioria de vocês também queira, é aquele tipo de história em que o Suge Knight acusou o Diddy de ser um informante do FBI de longa data. Em abril deste ano, Whitney Webb publicou um excelente relatório sobre a juventude do Diddy, detalhando como ele frequentou uma escola para meninos envolvida em inúmeros escândalos sexuais, e como seu pai muito provavelmente era um X9, um informante, que acabou sendo pego e morto. Tudo isso aconteceu antes mesmo de Diddy entrar na indústria da música, onde seus primeiros mentores tinham ligações com a máfia e todo tipo de outros escândalos. A verdadeira história é o processo de Lil Rod, que todos nós já vimos e comentamos antes. Lucian Grange, o CEO da Universal Music Group, foi originalmente citado nesse processo, assim como a própria Universal Music Group e a Motown, além de muitas outras pessoas. Mas os nomes deles todos desapareceram misteriosamente. No entanto, o processo alega diretamente que Grange estava nas festas e, presumivelmente, as financiava parcial ou totalmente em alguns momentos. O processo incluiu o que pareciam ser capturas de tela de vídeos de pessoas famosas e relatou coerção baseada na realização de atos sexuais diante das câmeras. Incluía muitas alegações específicas sobre drogas, armas, prostitutas e até menores de idade. Mas a maior bomba do processo, na minha opinião, e o que nenhum veículo da grande mídia quer abordar, são as alegações de câmeras escondidas. Citação: enquanto vivia e viajava com o Sr. Combs, Sr. Jones descobriu que o Sr. Combs tem câmeras escondidas em todos os cômodos de sua casa. Sr. Jones acredita que o Sr. Combs tem gravações dos réus Lucian Charles Grange, Ethiopia Habter Mariam, bem como de outras celebridades, executivos de gravadoras, políticos e atletas. Segundo informações e crenças, esses indivíduos foram registrados sem seu conhecimento e consentimento. E como é o caso da fita de sexo homossexual de Stevie J, que o Sr. pentes fornecidos ao Sr. Jones, Sr. Combs possui imagens comprometedoras de todas as pessoas que compareceram às suas festas malucas e festas em casa. Não creio que todos esses vídeos sejam os que estão sendo exibidos no tribunal. Apenas minhas suspeitas. Com base em informações e crenças, devido a esse tesouro de evidências que ele tem em sua posse, o Sr. Combs acredita que está acima da lei e é intocável. Com base em informações e convicções, o Sr. Combs emprega José Cruz como seu diretor de TI. Este escritor falou com vários ex-funcionários do Sr. Combs, que confirmou que José Cruz é o guardião de todos os assuntos do Sr. Gravações de Combs. E quero ressaltar aqui que este documento foi preparado por um advogado, e esse advogado tem o dever legal de acreditar que todas as declarações neste documento são verdadeiras, pelo menos até certo ponto.
Não pode simplesmente mentir abertamente. Ele não pode dizer que falou com todos esses outros funcionários do Sr. Combs se ele nunca fez isso. Isso seria uma infração passível de cassação da licença. Portanto, este processo precisa pelo menos ter mérito aos olhos do advogado. E talvez nem tudo se comprove no tribunal, mas não foi simplesmente inventado do nada, certo? E há alegações muito específicas e há capturas de tela que parecem mostrar capturas de tela de evidências em vídeo. Tem todo tipo de coisa ali, certo? Junte tudo isso ao fato de que o chefe de segurança do Diddy era Fahim Muhammad. Citação. Em 2008, Fahim se formou na Sacramento State University com um diploma de bacharel em ciências em administração de empresas, com concentração em imóveis e marketing. Michael Jackson morreu apenas um ano depois de Fahim aparentemente ter se formado na faculdade. Fahim era o chefe de segurança de Michael Jackson e, aparentemente, foi o segundo a chegar ao local quando Michael morreu. Então Fahim acaba se tornando o chefe de segurança de Diddy. Meio estranho. A propósito, antes de pararmos de falar de Fahim Muhammad, lembra-se da especialidade dele em imóveis na faculdade? Bem, ele é dono de uma imobiliária e aparentemente tem terras bem na fronteira com o México. Veja isso. 40 acres de terra no condado de San Diego. Foi isso que um pai deu ao seu filho. 13º aniversário. Ele postou sobre isso nas redes sociais e a história viralizou. O rapper Sean Combs até postou sobre isso. Fahim Muhammad comprou 198 acres aqui em Boulevard para se afastar. É bem silencioso. O muro está bem ali. Não é como Chicago, não é como Los Angeles. Ele mora em Los Angeles e administra um negócio imobiliário que compra e reforma propriedades no lado sul de Chicago. Ele diz que é para criar uma condição de vida melhor para a comunidade negra de lá. Fahim diz que sua mãe ensinou a ele e aos irmãos a importância de possuir sua própria propriedade e de ajudar a comunidade. Então, quando seu filho Fahim fez 13 anos recentemente, ele lhe deu 40 acres. Achei que era boa oportunidade ensinar lição sobre o valor da terra. Estão ensinando lições a outras crianças de Los Angeles. Essas lições também, pedras comuns, trazem crianças da periferia para fazer trilhas, andar de quadriciclo e fazer fogueiras. E mesmo estando bem ao lado do muro da fronteira, eles nunca tiveram problemas por aqui. Essas crianças da cidade aproveitam seu próprio espaço aberto e privado. Eles nunca tiveram problemas por aqui. Lembre-se, isso foi na época do termo hidden, quando havia todo tipo de problema na fronteira. Se você tivesse uma terra na fronteira onde não havia ninguém, tenho a sensação de que havia pessoas pulando a cerca, jogando bebês por cima de uma cerca e correndo por suas terras. Mas isso é outra história. Mas basta dizer que tenho perguntas sobre por que exatamente você decidiu comprar todas essas terras bem no muro da fronteira, Fahim. Enquanto você é, ao mesmo tempo, o chefe de segurança desse tipo de operação de tráfico que está tendo essas aberrações onde há alegações de que houve favores partidários e coisas assim. Sim. Não posso deixar de sentir que eles estão tentando o caso errado no tribunal. Mas no fim das contas isso não é novidade. Se você está na indústria musical, as pessoas têm falado sobre Diddy desde que Biggie e Tupac foram assassinados, abrindo caminho para a ascensão de Diddy ao estrelato ao lado do ex-companheiro de Biggie Smalls, Jay-Z. E eu só quero lembrar a todos nós também de algumas das alegações mais recentes que as pessoas fizeram contra Diddy. Mas no que diz respeito a Meek Mills, Puff Diddy, seja lá quem for, nenhum desses caras. Todos vocês, falsos caras durões, vão se foder. Espere. Não, espere. Todos vocês, falsos caras durões, vão se foder. Você sabe o que estou dizendo? Eu não dou a mínima porque você não pode atirar em ninguém. Você foi enganado porque fez um acordo, seu FONAS federal. Você sabe o que estou dizendo? É por isso que você tem que vir até mim. Porque parte do acordo para você ser um faz-tudo e sair da cadeia é que você prometa que vai puxar meu carro de cocaína. Então vocês, negros, calem a boca sobre mim. PS. Hoje, enquanto estávamos procurando esse clipe, acidentalmente notamos que o vídeo original do Drink Champs no site deles, assim como no canal deles no YouTube, não tem mais aquela pequena seção sobre Diddy ser um agente federal. Parece que foi editado para cortar esse clipe. E nós voltamos e assistimos novamente e tentamos confirmar e conferir o que está agora no site do Drink Champs, acho que de um ano atrás.
Mas no que diz respeito a Meek Mills, Puff Diddy, quem quer que seja, nenhum desses caras, todos vocês, falsos caras durões, vão se foder. Espere. Falsos caras durões vão se foder. Você sabe o que estou dizendo? Então, vocês, manos, calem a boca sobre mim. Você viu onde corta para um clipe diferente? E então voltou para Kanye. E você nunca chegou a ser meio estranho. E pelo que pudemos perceber, isso aconteceu mais ou menos há um ano, que foi quando esse vídeo foi publicado. Minha suposição seria que isso tem algo a ver com o Diddy fazendo pressão e se aproximando da sua audiência no tribunal, mas não sabemos. Estamos apenas observando as coisas, só observando. Mas de qualquer forma, nada disso está sendo mencionado no tribunal agora. Isso quase me lembra de um certo outro traficante sexual que não se matou. Então, só não se esqueça da verdadeira história, porque a verdadeira história faz parte de um quadro muito maior. E tenho certeza de que vamos falar sobre esse quadro, em histórias que virão. Quero aproveitar um momento para falar sobre a Purtolec. E se eu te dissesse que você pode cortar sua conta de celular pela metade e apoiar uma empresa dos IICITs que compartilha dos seus valores? Valores como apoiar nossos veteranos e criar empregos americanos. E se eu te dissesse que você não precisa abrir mão da cobertura porque estará na rede 5G mais confiável dos Estados Unidos? Estou falando da única operadora sem fio que a Candice recomenda, a Purtolec, uma empresa de telefonia liderada por veteranos e que investe em uma equipe de atendimento ao cliente no EUA para que você tenha o melhor suporte possível. Se você é cliente da Verity, AT&T ou T-Mobile, junte-se a centenas de milhares de pessoas que conseguiram cortar sua conta de celular pela metade. É isso mesmo. A família média economiza mais de $1.000 por ano ao mudar para a Purtolec. Mude em apenas 10 minutos acessando puritalk.com/Owens, com planos a partir de apenas $25 por mês. O que você está esperando? Acesse puritalk.com/Owens e faça a mudança para a Purtolec. Wireless feito por americanos para americanos. Eu percebo que muitos de vocês talvez não tenham a menor ideia de quem eu sou. E eu também percebi que, ao falar sobre a indústria do camarão, há muitas outras coisas sobre as quais eu acabei aprendendo, histórias que eu costumava cobrir o tempo todo e que provavelmente deveríamos revisitar, para te ensinar um pouco sobre de onde eu venho e também sobre o que está na comida do seu bebê, assim como em todos os outros produtos nas prateleiras do seu supermercado. Então aqui está um dos primeiros vídeos do TikTok que eu já fiz, que resumiu toda a minha primeira investigação nos corredores do supermercado e sobre quem realmente é dono de tudo e o que eles estão colocando em tudo. Depois que descobrimos que a Target tem prateleiras inteiras de shampoos, que são todos de propriedade das mesmas megacorporações, decidi olhar para vários outros produtos que colocamos em nossos corpos e em nossos diversos orifícios, porque todos nós temos a sensação de que isso é apenas uma ilusão de escolha, mas é diferente quando você realmente vê assim, como a prateleira inteira de desodorantes na Rite Aid, que tem tipo 3 opções que não são de megacorporações, mas várias que são especificamente criadas para parecerem naturais e legítimas, como Schmidt's ou Tom's of Maine. Aliás, o desodorante feminino era exatamente a mesma história. Uma opção escondida lá embaixo, na parte de baixo. Fui até os corredores de cuidados com a pele de várias lojas. Eles fazem questão de criar a marca para parecer que é algo médico e formulado por médicos. Eles anunciam em todo lugar que é confiável por especialistas, sabe, formulado por médicos que trabalham para Procter & Gamble e confiado por especialistas que trabalham na Universal. Mesmo em lojas de beleza de alto padrão como a Ulta, só encontrei 2 tipos de shampoo que eram de propriedade feminina, de fundadores ou de famílias. Restaurantes pertencentes a megacorporações e fundos bilionários de private equity, que com certeza se importam muito com o seu cuidado capilar e sua saúde. Eles jamais incluiriam carcinógenos e produtos químicos tóxicos em seus produtos. Obviamente, todas as ações coletivas que você encontra no Google são só medo. Mas em alguns corredores, existem marcas de fundadores e de famílias feitas por pessoas de verdade que realmente se importam com você, escondidas entre todas essas outras megacorporações, projetadas para se misturar. Então, o que eu fiz foi começar a criar planilhas e distribuí-las gratuitamente no meu site, com todos os diferentes tipos de, você sabe, saúde e com todos os diferentes tipos de cuidados com a pele, produtos de higiene pessoal, shampoos, com listas das diferentes marcas que todos nós consumimos diariamente e quais megacorporações ou empresas são donas dessas marcas. Porque não estou tentando dizer que todas essas marcas são necessariamente horríveis para você. Só estou tentando dizer que quando você compra essas marcas, seu dinheiro vai para essas megacorporações. E as megacorporações basicamente seguem todas o mesmo manual corporativo.
Os principais acionistas da Target são Vanguard, State Street e BlackRock, junto com um monte de bancos de investimento e fundos de private equity. Em cerca de 4 horas de trabalho, o CEO deles ganha tanto quanto o trabalhador médio da Target ganha em um ano inteiro, o que totaliza apenas uns 17 milhões e meio de dólares em 2023. Quero dizer, coitado, ele teve um corte salarial. Como é que ele vai conseguir pagar a hipoteca do seu outro apartamento no Caribe? Ele talvez até tenha que vender um dos iates. Só pra deixar claro, isso foi uma piada. Eu não sei se o Ben tem algum iate. Não estou tentando espalhar desinformação, TikTok. Só fatos puros. Tenho certeza de que o Ben é um cara legal. E muita gente entende errado a minha mensagem, achando que é tipo, capitalismo é mal e capitalismo é o diabo. E não é bem isso que estou tentando dizer. O que estou tentando dizer é que o capitalismo é aquilo que fazemos dele com o nosso capital. E quando todos nós apoiamos megacorporações monopolistas gigantes, ajudamos a sustentar essa versão do capitalismo que, na verdade, se parece muito mais com uma oligarquia corporativa. E nós, inerentemente, temos o poder de mudar isso, ou pelo menos de pressionar por mudanças. Se pararmos de gastar nosso dinheiro nisso e começarmos a dar mais do nosso dinheiro para empresas como esta, podemos realmente mudar o mundo, o que eu sei que soa piegas, mas é verdade. O motivo pelo qual as megacorporações fazem isso é para maximizar as chances de que a maior parte do nosso dinheiro seja gasto em seus produtos. Mas todos nós temos o poder de entrar nesse corredor e encontrar aquele pequeno espaço onde as empresas de verdade, pertencentes a pessoas reais, estão escondidas e gastar nosso dinheiro nesses produtos. Porque esse dinheiro não vai para bônus milionários de CEOs. Ele vai para funcionários de empresas reais que realmente cuidam das suas pessoas. Esse dinheiro serve para votar em produtos que não são cheios de produtos químicos. Produtos químicos que causam queda de cabelo e que depois permitem que essas mesmas empresas vendam para você produtos para prevenir a queda de cabelo. Eu não estou inventando isso. A prateleira da Target tem ambos os produtos, ambos pertencentes às mesmas empresas, ambos na mesma prateleira, um ao lado do outro. Não consigo imaginar o motivo. Eu sei que os tempos estão difíceis para muita gente. Eu sei que a economia está horrível e provavelmente vai piorar, mas produtos de cuidados pessoais são um ótimo ponto de partida para mudar seus hábitos de consumo, porque não é como comida, que você precisa consumir todos os dias e gastar rios e rios de dinheiro extra para comprar marcas melhores. Você só precisa comprar, sabe, uma marca melhor uma vez por mês ou a cada algumas semanas. Essa é uma indústria de bilhões de dólares. É gigantesca. E se todos nós começarmos a votar com o nosso dinheiro, podemos mudar tudo. 2023 foi bem deprimente. E eu garanto que 2024 vai ser tão ou mais deprimente. Mas o meu 2024 vai ser totalmente sobre coisas que podemos fazer para mudar, para tornar o mundo um lugar melhor. E todos nós sabemos que o mundo é movido a dinheiro. Então comece a usar o seu para promover empresas que tornam o mundo melhor, não pior. Que nostalgia! É daí que vem o seu garoto aqui. E foi nisso que eu realmente comecei quando fiz meu primeiro vídeo no TikTok. Como esse mundo funciona e quem é dono de todas as coisas que usamos. E com o tempo, à medida que fui analisando mais e mais produtos e mais indústrias, e comecei a aprender para onde vai todo esse dinheiro, comecei a perceber os padrões, a entender como funciona e a enxergar soluções. Um dos meus lugares favoritos para começar essa investigação, que não foi exatamente mencionado naquele vídeo, é o Hidden Valley Ranch. Quem você acha que é dono do Hidden Valley Ranch? E quero convidar você a pesquisar isso na internet, porque todos vocês também podem fazer essa pesquisa. E não é difícil. Você pode fazer isso no supermercado, pelo seu celular. Você pode fazer isso agora mesmo no seu computador. Mas quando você procura quem é o dono do Hidden Valley Ranch, vai aparecer algo assim na tela e você vai descobrir que pertence à Clorox, a empresa de água sanitária. Mas esse não é o topo da cadeia. Se você pesquisar quem é dono da Clorox, vai descobrir que é uma empresa de capital aberto, do tipo que você pode comprar ações, certo? E a palavra que você precisa procurar para descobrir quem é dono de uma empresa de capital aberto você precisa pesquisar Clorox Institutional Ownership, propriedade institucional da Clorox. E quando você faz isso, aparecem duas telas como esta, ou você pode acessar um site que vai te dar a lista completa e não é difícil de encontrar. E quando você acessa um site como o Yahoo Finance e encontra a lista completa, você vai perceber algo bem rápido. Os principais acionistas de praticamente todas as empresas dos Estados Unidos são Vanguard, BlackRock e State Street. Mas na verdade, a BlackRock é dona da State Street, então são só a Vanguard e a BlackRock.
E logo abaixo disso, sempre aparecem todos os bancos, gestores de fundos, private equity, etc. E nenhum deles se parece em nada com qualquer um de nós. E quanto mais você faz isso e pesquisa, mais você percebe que essas mesmas instituições financeiras estão no topo de praticamente todas as corporações públicas dos Estados Unidos, certo? Mesmo aquelas que você acha que eram naturais e pertenciam à família ou ao fundador, como a Davis Killer Bread, não, foi comprada há muito tempo pela Flowers Foods. E quando você olha para a Flowers Foods, Vanguard e BlackRock são os principais acionistas. Você continua fazendo isso repetidamente em diferentes setores e, em pouco tempo, percebe que todos os tipos de empresas diferentes, alimentos e bebidas, bancos, big tech, cada um desses pequenos quadrados dentro desses quadrados maiores, são grandes empresas cujos nomes você vai reconhecer. E você provavelmente pode dar um zoom em algumas delas. E os destaques em vermelho são Vanguard, BlackRock, State Street e todos os outros nomes nessas listas são seus parceiros. Perceba que até mesmo funerárias e cuidados paliativos estão incluídos. Eles têm água e serviços públicos. Eles controlam praticamente todos os aspectos das nossas vidas, de forma totalmente consolidada. Todo o mercado é, de certa forma, um grande jogo conglomerado, onde todos desempenham seus papéis e possuem suas diferentes corporações, mas todos são propriedade das mesmas instituições financeiras, e todos eles têm o dever fiduciário de gerar lucro para seus acionistas. Isso é uma questão legal. Eles são obrigados por lei em todas essas empresas públicas, para maximizar o valor para os acionistas. E tudo o que você vê nessas listas são os principais acionistas deles. Então, eles são legalmente obrigados a fazer o que for melhor para todas essas instituições financeiras, não para você. Quando você leva isso para o supermercado e realmente olha para os produtos nas prateleiras, a situação fica bem sombria, bem rápido, porque o que eu comecei a fazer foi simplesmente marcar. Qualquer coisa que seja de propriedade de uma mega corporação, não restam muitas opções. Observe o corredor de comida para bebês ali. Não há uma única opção de comida para bebês que não seja de marca registrada naquela loja. Esse é um Winco? Vamos voltar à comida para bebês. Mas não para por aí. Você pode usar detergente. Na verdade, o primeiro que fiz foi com absorventes internos e produtos femininos. O corredor de cereais, uma grande fonte de renda nos supermercados. E você poderia continuar para sempre. Isso nunca acaba. E eu fiz isso por um ano inteiro, pode acreditar. Mas eu disse que queria voltar à comida para bebês, porque isso não se trata apenas de quem é o dono, mas também de quando o dever fiduciário deles é com instituições financeiras, como os bancos. O trabalho deles é simplesmente fazer o produto mais barato que gere o maior lucro, que venda para as massas da forma que conseguirem. E quando você está falando de algo como comida para bebês, há consequências sérias em agir assim. Este relatório é um relatório oficial publicado pelo Congresso dos Estados Unidos, Câmara dos Deputados, onde eles encomendaram um estudo sobre o que há em nossas comidas para bebês. E eles descobriram que a comida para bebês estava fortemente contaminada, com arsênico, chumbo, cádmio e mercúrio. E eu quero que você repare nas marcas que estão na parte inferior da tela, onde está o logotipo da Câmara dos Deputados. Essas são Gerber, Happy Baby, Plum, todas essas marcas diferentes que você pode pensar. Eu achava que a Plum era orgânica. Sim, ela pertence a uma mega corporação. E quando testaram o que havia nessas comidas para bebês, foi chocante. Os resultados dos testes dos alimentos para bebês e seus ingredientes ultrapassam esses níveis, ou seja, os níveis considerados seguros, incluindo resultados de até 91 vezes o nível de arsênico, até 177 vezes o nível de chumbo, até 69 vezes o nível de cádmio e até 5 vezes o nível de mercúrio que supostamente seria permitido na nossa comida de bebê, que deveria ser 0, mas mesmo assim, isso é bem sombrio. E se você não soubesse disso, se você não soubesse quem está fazendo a comida do seu bebê e o quão pouco eles se importam com a saúde do seu filho, provavelmente daria isso para o seu bebê. E muitos de vocês provavelmente já deram. E eu quero enfatizar que você não deve se sentir culpado por isso. Muitas pessoas não têm condições de comprar outras coisas. E a maioria dos seus bebês vai ficar bem. Mas é assustador saber disso. E é importante procurar soluções. E, infelizmente, essas soluções não estão prontamente disponíveis nem são fáceis, certo? Você pode fazer sua própria comida para bebê em casa, cozinhando toda a sua comida, mas muitos pais têm que trabalhar o dia todo, certo? É para isso que serve essa comida prática para bebês. E nem mencionamos a fórmula, que é super confusa.
Mas uma solução que eu continuei encontrando repetidas vezes em todos os corredores, em todos os lugares por onde passei, é que quando você encontra marcas que pertencem a famílias, aos seus fundadores, a pessoas de verdade, na maioria das vezes essas marcas têm um compromisso maior com os seres humanos, com você, o cliente. Porque se não tiverem, vão ser engolidas, vão ser esmagadas pela grande concorrência. Elas precisam fazer algo extraordinário. E geralmente também são pessoas de verdade, que têm filhos, que estão nesse negócio por um motivo. E então comecei a perceber que as marcas pertencentes a famílias e fundadores, por muitos motivos óbvios, são, em geral, uma opção muito melhor. E não é difícil comprar de empresas familiares. Muitas vezes, elas têm o mesmo preço. Às vezes, custam um pouco mais, mas na verdade, a parte difícil é apenas encontrá-las, porque o espaço nas prateleiras do supermercado está à venda. E se você quiser saber mais sobre isso, compre este livro. Não é patrocinado, é só porque é incrível mesmo. O espaço nas prateleiras é propositalmente vendido para que possam monopolizar todo o corredor e dificultar muito encontrar todas as pequenas marcas que competem com esse esquema corporativo gigante. Mas se você souber quais marcas está procurando, pode simplesmente ir lá, encontrá-las e comprá-las. E de repente, você pode boicotar toda a cabala financeira maligna de uma só vez. Então, o que comecei a fazer anos atrás, há 2 anos, na verdade, olha, eu sou bem velho. Eu sou tipo um veterano, pessoal. Estou nisso há uma eternidade. Mas durante todo o ano de 2023 e parte de 2024, eu fiz essas planilhas e coloquei no meu site de graça. E mesmo que eu tenha fechado aquela loja antiga porque eu era péssimo em administrar uma loja de roupas, eu ainda mantenho essas planilhas disponíveis naquele site. O site é canceledthisclothingcompany.com/resources. E vamos deixar um link aqui embaixo. E as planilhas ainda estão lá até hoje. É no Google Docs. Então, você sabe, pratique o uso seguro de documentos. Mas devo avisar que elas vão sair do ar em breve. Não porque odiamos o projeto ou algo assim, mas porque temos algo muito mais legal vindo por aí. Eu ainda não quero falar muito sobre isso. Mas digamos que, desde o início, as pessoas vêm me perguntando se fosse possível usar o celular para escanear produtos e descobrir quem são os donos e todas aquelas informações que estavam nas planilhas, e até mais, isso mudaria o jogo. E em certo momento, recebi um e-mail de 2 pessoas dizendo: "Ei, pegamos suas planilhas, transformamos em um aplicativo e queremos te mostrar." E eles são incríveis. E eles são verdadeiros magos. Está vindo um aplicativo. Não posso falar muito agora, mas com certeza está a caminho e vai ser sensacional. E vamos colocar um link aqui embaixo na descrição para você poder acompanhar e receber as atualizações quando estiver pronto. Porque vai ser, e aliás não vai ser nenhum esquema maluco de lucro, não vamos querer ganhar um monte de dinheiro em cima de você. Vamos criar um produto irado que eu mesmo vou usar todo dia, porque queremos que você possa. Quer dizer, não se trata de boicotar isso ou aquilo, ou de fechar essa ou aquela empresa. Não estamos aqui para dizer o que é eticamente certo ou o que é saudável para você. Estamos aqui apenas para te dar a informação. Assim, se você pessoalmente não quiser comprar da Nestlé por algum motivo, você pode descobrir o que pertence a eles, porque eles possuem centenas de marcas. Se você não quiser comprar da Bud Light ou de qualquer outra empresa, isso é com você. Isso vai te ajudar a fazer isso, certo? Para mim, vai servir para ajudar a encontrar negócios familiares e fundar suas próprias empresas. Para você, pode ser o que quiser. E agora eu quero te falar sobre financiamento americano. A dívida não aparece de repente, ela se acumula aos poucos. Cartões de crédito, financiamentos de carro, contas médicas, e de repente você está tentando equilibrar pagamentos, se sentindo preso. Mas aqui está a boa notícia: você não está preso, você só precisa de um recomeço. Na American Financing, eles ajudam proprietários como você. Usam o valor da sua casa para juntar dívidas de juros altos em um pagamento simples e acessível. Eles economizam em média $800 por mês para os proprietários. Sem julgamentos, sem pressão. Apenas soluções reais que devolvem o controle para você. Imagine poder respirar de novo. Dormir de novo. Saber que o seu futuro está nas suas mãos para moldar. Tudo começa com uma ligação e leva apenas 10 minutos para começar. E não há taxas iniciais, então não custa nada descobrir quanto você pode economizar. E se você começar hoje, talvez consiga adiar os seus próximos 2 pagamentos da hipoteca. Os consultores salariais da American Financing estão prontos para ouvir e ajudar. Recupere sua paz de espírito com a American Financing. Ligue para a American Financing hoje mesmo, 800-795-1210. O número é 800-795-1210. Ou visite o American/Owens. Estamos adorando os comentários que vocês têm enviado.
Foi muito gratificante receber tanto apoio e tantas boas risadas por tudo o que vocês têm dito. Então, para encerrar o dia de hoje, vamos conferir alguns dos seus comentários. Chris Mass, 75, disse: Estou muito impressionado com a escolha da Candice. Não só porque Ian é totalmente capaz de fazer um bom trabalho, mas porque ele tem ideias políticas diferentes das da Candice. E esses dois estão ensinando as pessoas a discordar com respeito e ainda assim trabalhar juntos. Sim, é disso que precisamos mais neste mundo. E eu não poderia concordar mais. Candice, eu a amo e respeito de todas as formas. Mesmo que a gente discorde em algumas coisas, isso não importa. Você pode ser amigo das pessoas independentemente disso. E Kanye Semper 2719 disse: Temos Ian Carroll substituindo a Candice antes do GTA 6. Deixa isso assentar. Clássico. O Wearing Light Being disse: Ian foi tão respeitoso com o programa da Candice que ficou com receio de dizer inferno. Eu não sabia e não queria cometer um erro, e eu costumava dar muitas aulas. Então, de certa forma, gosto de voltar às minhas raízes, onde você está criando conteúdo para toda a família. É uma sensação boa. @NCD48, tudo isso e mais no Candice. Aí eu estava meio que esperando por uma montagem do Ian Carroll bebê. Não crie muitas expectativas, mas talvez a gente faça algo assim quando eu estiver terminando o meu tempo aqui. Eu não sei. Faith-Based Living 939 diz: Como mãe de 4 filhos, obrigada, Ian, por expor esses tipos de máfias, quer dizer, empresas. Se você ainda não viu o episódio que fizemos sobre a Urban Air, os 2 últimos episódios desta semana foram sobre essa história maluca que está estourando na Urban Air. E não se preocupe, vamos fazer muito mais sobre toda essa confusão na próxima semana. Estamos apenas levando o tempo necessário para apurar a história, compilar todos os documentos que temos e realmente montar uma ótima matéria, porque queremos fazer o melhor possível pela Tiffany Cianci. Por todas as outras crianças e famílias que foram afetadas por isso, e com sorte para promover uma mudança então. No Tarolin 101 diz: Meu marido colocou o arnês na nossa filha de 9 anos e testou o sistema de presilhas em alguns desses lugares. Ele estava mais atento aos riscos do que eu. Nós até já fomos a locais de escalada indoor também, onde ele fez questão de checar tudo. Ele não se importava em ofender ou irritar alguém, apenas insistia de forma ponderada. Ouvir essa história me faz amá-lo ainda mais. Obrigado, Ian, você mandou muito bem. Esse é um homem de verdade. Mais masculinidade saudável, onde você cuida da sua família, garantindo que seus filhos estejam seguros. Não terceirize a segurança dos seus filhos para um adolescente de 16 anos mal pago em um parque de trampolim pertencente a um fundo de private equity. Isso nunca é uma boa ideia. A Ale de la Cueva disse: Minha filha trabalhou na Urban Air. Ela tinha 16 anos. Ela reclamou que não recebeu nenhum treinamento e tinha que colocar o arnês nas crianças. Ela pediu demissão porque disse que a gerência era irresponsável. O lugar era uma bagunça. Os pais precisam estar atentos a esse lugar. E é isso que estamos vendo nesses lugares. Obrigada por trazer consciência sobre isso. Sim, fico feliz que sua filha saiu de lá, está segura e nenhum escândalo horrível aconteceu enquanto ela estava lá. Dimatic Leon disse: Tiffany está quase sozinha, aumentando a conscientização sobre como o private equity está destruindo pequenos negócios familiares. Você está absolutamente certa. Tiffany é simplesmente incrível, uma lenda, e a história dela ela tem se esforçado muito para divulgar sua história, e é realmente uma honra poder ajudar a contar essa história. E ajudar a divulgar não só o que ela passou, mas também o que todas essas outras famílias passaram em arbitragens secretas sobre as quais não puderam falar até agora. E eu só posso desejar o melhor para todas essas pessoas que foram tão prejudicadas por isso. É realmente uma tragédia. Então, em uma nota positiva, tem sido realmente gratificante ver a resposta de vocês para mim. Obrigado por todos os comentários maravilhosos. É muito divertido ler todos eles, dar risada, compartilhar com a equipe e, de modo geral, me divertir com vocês. E com todo mundo aqui no Candice Show. Esta é só a primeira semana, me situando, alinhando nossas histórias. Na próxima semana, teremos um monte de conteúdos incríveis para vocês também. Mas por agora, é só isso para esta semana. Não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com todos os seus amigos e se inscrever no canal da Candice. O meu está linkado aqui embaixo. Vá lá e tenha um ótimo final de semana. Fique saudável, seja feliz e nos vemos na próxima semana.